Olá, meu amigo! Tudo bem, Fernando? Olá, Boa noite. tudo bem? Boa noite. Como vai você? Tudo em paz, tudo sob controle, graças a Deus. Boa noite a todas as pessoas que estão aí com a gente. Tá chegando bastante gente. Vamos ver quantas pessoas. 97 pessoas aqui na live hoje. Olha, iniciando. Que bacana. Boa noite a todos, pessoal. Muito bem-vindos ao canal Mentalidade Maçônica. Sejam todos bem-vindos. E essa live de hoje, ela nasce de uma inquietação real. Ela é para quem sente que profissionalmente já não cabe mais no lugar onde está. Para quem prospera por fora, mas vive um desalinhamento profundo por dentro. Pois é, para quem percebe que o corpo continua trabalhando, mas a alma, essa já pediu demissão faz tempo, faz muito tempo. E hoje eu recebo um amigo muito querido que viveu na própria pele uma ruptura muito forte e transformou essa travessia em consciência, propósito e serviço. Miguel, é uma honra te receber hoje aqui. Bem, a honra é minha. Muito obrigado pelo convite, Fernando. Obrigado a todas as pessoas que estão aí conosco, né, prestigiando essa live. E realmente é um tema muito salutar, um tema muito importante, muito atual para nós conversarmos, né? Como você bem falou, eu passei por essa transição de carreira, né? Devido a um fato, né? Uma tragédia muito grande na minha vida. E quando a gente fala em transição de carreira, não é simplesmente você resolver trocar de profissão. Não é bem assim, né? A gente vai ver durante a nossa conversa que são muitos fatores, né? Requer coragem, requer determinação, disciplina, principalmente, Com né? E certeza. conhecimento. Você não pode chegar desavisado, né? Você tem que realmente ter um propósito a partir do momento que você, por um motivo ou outro, resolveu fazer uma transição de carreira. Olha, eu venho de um caminho onde aprendemos que a transição, ela não começa fora, ela começa aqui dentro. A maçonaria não fala de cargos, ela fala de construção de homens. Quando o homem muda, a carreira dele automaticamente muda junto. E me diz aqui no chat, você está vivendo uma transição agora? Está apenas considerando ou está travado pelo medo? Vai lá, coloca aqui. Nós queremos saber como é que está, o que está acontecendo. E o que é, de fato, transição de carreira? Miguel, a gente acha que transição de carreira é só trocar de profissão. Pela tua vivência, o que realmente muda primeiro dentro do ser humano para que essa transição ocorra de verdade? Bom, tem uma frase que eu tiro muito para minha vida, as pessoas mais próximas, né, já me ouviram falar outras vezes, que é do Epiteto, né, um pensador estoico, que ele Uhum. diz que não são as coisas que nos acontecem, mas o que nós fazemos com as coisas que nos acontecem. Né? Jean Paul Sartre, mais lá na frente, ele vai complementar essa frase dizendo que não é aquilo que as pessoas fazem de nós, mas o que nós fazemos com aquilo, né, que as pessoas Sim. fazem de nós. Então, esse diz mais respeito a uma mudança interna sua do que externa. Né? No meu caso, como eu falei, foi uma tragédia familiar. Né? Há 4 anos atrás, eu perdi meu filho num acidente trágico de moto, e a partir daí toda uma turbulência aconteceu na minha vida que não poderia ser diferente. Só que após todo esse processo, né, que foram vários degraus, né, a serem galgados para que hoje, por exemplo, eu consiga conversar com você sobre esse assunto sem problema nenhum. Então, é um processo, e nesse processo você vai alterando a sua percepção, você vai realmente mudando internamente e o seu exterior começa a refletir isso. Né? No meu caso, eu tive meu diagnóstico clínico
apontou como o ambiente fabril, né? A minha formação, eu sou engenheiro, né, de produção, sou especialista em sistema de gestão da qualidade e em engenharia da produção, com quase 30 anos, né, de indústria. Então, em determinado momento, com quase 30 anos de indústria, o meu diagnóstico clínico é que o ambiente fabril passou a ser o meu gatilho, né? Então, você se vê aí com, com quase 30 anos de carreira tendo que repensar, né? Tendo que recalcular a rota. E foi um processo difícil, né? Quando você passa por sofrimento psíquico, desordenamento emocional, né? Então, eu, graças a Deus, pude contar com uma rede de apoio muito forte. Então, a gente parte para se entender primeiro, né? Compreender o que está acontecendo e partir, né? E partir para caminhar em direção a isso. Então você foca, você tem que ter disciplina, né? E conhecimento a respeito de você mesmo para saber se é aquilo realmente que você quer. Afinal de contas, como tu bem falaste, há profissionais que constroem uma trajetória sólida ao longo dos anos e chega em determinado momento que ele descobre que ele não está onde ele gostaria, né? E é É aí verdade. que começa, né? Que começam essas mudanças. Inclusive, mais lá para frente, que a gente vai conversar, eu tenho alguns dados, né? Que falam justamente aqui no Brasil, né? E em algumas partes do mundo, sobre o perfil das pessoas que fazem, né, essa transição de carreira. Eu vivi muito isso na vida militar, porque quando você sai do meio militar, o que acontece? Há um deslocamento, você fica perdido. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Você não sabe para onde ir. Você tem um conhecimento na onde você pode estar utilizando ele em diversas áreas, mas até você conseguir organizar isso dentro de você para que você consiga encontrar esse caminho e fazer essa transição leva um tempo, né? Então, assim, o que você traz toca num ponto central, identidade. E isso é muito importante. A maioria das pessoas sofrem não pela profissão, sofrem pela identidade que elas constroem em cima dela. Quando essa identidade entra em colapso, como acontece, como eu disse para você, muito com quem sai da carreira militar, as pessoas acham que perderam tudo, quando na verdade estão sendo convidadas a se reconstruir. E esse é o ponto, né, Miguel? Exatamente, né? Eu acho que quando a gente resolve dar uma guinada na vida, seja por um motivo que for, a primeira coisa que você tem que saber é onde você quer chegar. Né? Porque se você não sabe que direcionamento, né, que local que você quer chegar, você não sabe o seu destino, né, o que você quer para a sua vida, qualquer destino serve. Né? Então, são várias coisas a serem pensadas. A primeira delas é que você não... realmente, as coisas elas são piores na nossa cabeça do que são realmente. Né? Então, a gente não parte do zero, né? Naquele primeiro momento, você, poxa, mas eu passei quase 30 anos trabalhando na indústria, agora eu vou deixar de fazer isso, né? Hoje eu sou escritor e palestrante na área de saúde mental e ressignificação do luto, né? E também sou consultor de NR1, né? E os riscos psicossociais estão aí, né? Todo dia a gente vê notícia, né, na TV sobre isso. Então, a gente tem que pensar aonde quer chegar, quem vence com a gente, quando a gente vence, quem te leva junto, afinal de contas, ninguém faz nada sozinho. Você pode até começar a fazer sozinho, mas sozinho você não vai muito longe. Né? Então, quem é que vence com você? Quem é que está com você? Né? Junto nesse processo. E é um processo que requer paciência. Né? Muitas vezes não é do jeito que nós planejamos, e no meio do caminho nós vamos descobrindo novas nuances, nós vamos nos redescobrindo, que foi o que aconteceu comigo. Eu me redescobri em alguns aspectos que eu havia sublimado da minha vida. E com a psicanálise, né, com o processo terapêutico, com a ajuda das pessoas que fazem parte da minha rede de apoio, a gente visita, né, revisita muitos aspectos do seu passado e vê que aquilo sempre esteve ali. Mas que, por as contingências da vida, a gente acaba desviando o foco um pouco. Né? Mas eu acredito que é isso, é você
conhecer, tem que haver um conhecimento básico. Você tem que saber para onde você quer ir, né? Senão qualquer você acaba tirando para todo lado, gasta energia, se frustra, né? E a frustração inicial de não se sentir adequado, né, no local onde está, ela só aumenta exponencialmente. Aí você sai de um problema para outro. Né? Então é interessante quando você precisa, né, quando você não se sente bem, que você quer realmente é, fazer essa transição de carreira, saber para onde você quer ir. Saber como você, entender como você está naquele momento, o que não funciona para você atualmente, para que você consiga trabalhar isso, né, e seguir aí a sua jornada. A gente esteve conversando até uns dias atrás, né? E tocamos um pouco nesse assunto. E a respeito de identidade, né? É o que eu falo muito nas minhas mentorias, palestras a respeito da mentalidade maçônica. Eu falo de identidade. Identidade e propósito. Existe a identidade essencial, a identidade construída e a assumida. E só quando eu tenho a coragem de me desconstruir, tá? É que eu consigo entrar na assumida, que é reconhecer que eu sou imagem e semelhança do meu Criador, e a partir daí assumir uma nova identidade e ir rumo ao meu propósito, né? Então, eu falo muito de desconstrução, tá? Nessa identidade construída, onde estão os teus títulos, né, a tua carreira, os teus status, tudo aquilo que você construiu ao longo da vida, e muitas vezes você tem que se desconstruir, porque a vida te leva a isso, a essa desconstrução, tá? A desconstruir esse eu, tá? Para que você entenda da onde você veio e assuma quem você vai ser a partir de agora para determinar o rumo para onde você vai. É muito disso de transição. Muitas vezes nessa transição eu tenho que me desconstruir, deixar de lado, né, tudo que eu construí ao longo daquela jornada, dentro daquela profissão, e arriscar a ir para um novo nível, né, para um game novo, partir para uma nova jornada, né? Mas essa transição ela não acontece só de forma externa, como eu citei no início, acontece aqui dentro, lá no interior. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma ruptura para que essa mudança ela possa acontecer. É, é, inclusive, pegando esse gancho que tu falaste, a mudança interna, ela é essencial, né? Sem que ela aconteça primeiro internamente, externamente, o exterior ele vai refletir apenas aquilo que está acontecendo lá dentro, né? E como tu bem falaste, a gente muda o rumo, mas, né, apesar de estar deixando de lado aquele primeiro planejamento, a gente não parte do zero. Eu tenho alguns dados aqui sobre o desejo e experiência de mudança, né? Isso é tirado ali do InfoJobs, né, no blog falando em gestão. Então, aqui diz que 92,4% dos profissionais consideram mudar de carreira no futuro, mesmo sem necessariamente terem feito isso. Então, quer dizer, a predisposição, né, para ir atrás de um plano B, caso você não consiga, né, permanecer no trajeto inicial. Então, esse número de 92,4% são os profissionais que hoje consideram mudar isso. 50,8% já fizeram ao menos uma vez na vida uma transição de carreira. Então, quer dizer, quase metade da população entrevistada já fez em algum momento, né, essa transição de carreira, e 53 por cento, desculpe, das pessoas já permaneceram em empregos que detestam por medo de mudança. Isso daí, eu acredito muito que é algo muito fácil de nós encontrarmos se fizermos uma pesquisa, né? Pessoas que realmente estão trabalhando por obrigação, porque têm compromissos, né? E não conseguem encarar essa mudança. Quando eu falei ali no começo sobre a NR1, era justamente também sobre isso. Um dos riscos psicossociais, né, a questão do ambiente seguro, não violento, por exemplo, de você ter uma segurança psicológica, né, no seu trabalho. Então, quantas são as pessoas que adoecem em ambientes tóxicos porque não conseguem encarar essa mudança? Nós temos dois fenômenos,
né, que com certeza você o primeiro, pelo menos, com certeza já escutou falar, né? O segundo começou a ficar muito frequente agora, mas não sei se é de conhecimento de todos. Um deles é o absenteísmo, né, que significa falta, né? O colaborador não vai, a pessoa não vai ao trabalho e você logo age, porque você quer saber o que aconteceu. A pessoa não está presente, por algum motivo ela não compareceu. Então você vai sair, saber, né, o que está acontecendo, você consegue agir ali na hora, de uma maneira muito mais rápida. O presenteísmo, que é a outra expressão, que é o inverso, né, você estar presente lá, já é um pouco mais complicado, inclusive difícil de você identificar. O presenteísmo, né, num termo bem coloquial, ele é nada mais nada menos do que o seu corpo presente, né? E como você falou no começo, a alma já pediu demissão há muito tempo, né? Então, o presenteísmo ele é um fenômeno muito difícil, muito perigoso, e difícil de identificar e perigoso, porque você trabalha ali no automático, você compromete a sua eficiência, você compromete o seu foco, você compromete a eficácia das suas ações e há um risco muito grande, né, de você ter um acidente de trabalho por falta de atenção. Então, às vezes, os gestores não estão preparados para lidar com esse tipo de cenário, né, nas suas respectivas empresas, instituições. Então, é um fenômeno que realmente é muito difícil de identificar e é muito complicado. Então, hoje, com a NR1 sendo cobrado esses riscos psicossociais, né? Hoje eles precisam ser mapeados, você precisa ter um plano de gerenciamento de risco e precisa também comprovar, né, que está sendo aplicado. Então, o prazo é até maio, por exemplo, e a partir de maio as empresas começam a ser, inclusive, multadas, né, caso não comprovem que estão aplicando isso. Então, assim, a transição de carreira em si, ela se dá por vários fatores, e um deles é justamente isso, como foi exemplificado aqui. Mais da metade das pessoas permanecem em empregos que detestam porque não conseguem encarar, né, não conseguem ter coragem, né, ou às vezes estão reféns de uma situação e não conseguem mudar o caminho. Eu vejo assim, quando a NR1 ela reconhece esses riscos, ela apenas confirma, no caso, aquilo que a alma, o corpo já grita há décadas, né? Quem já Ambientes sabe, né? adoecem, ambientes adoecem, né? No caso, culturas organizacionais adoecem, lideranças adoecem, né? Então, e adoecem pessoas, né? Exatamente. Saúde mental, ela não é um luxo, ela é, na verdade, um pré-requisito para qualquer projeto de vida sustentável. Isso nós tivemos ano passado mais de 500 mil afastamentos por conta de doenças relacionadas à mente, à saúde mental. Então é um número E, muito expressivo, né, para se ignorar. sim, eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional no Oeste, junto com engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança, enfim, profissionais ligados a essa área. E principalmente voltada à área de telecomunicação e telemarketing, né? E a quantidade de pessoas com problemas, se afastando, com problemas psicológicos, cara, era uma coisa fora do comum. Fora do comum. Por quê? A insatisfação de estar trabalhando numa área que não era delas, por questões financeiras, sabe? O trabalho, a exigência do trabalho, que é muito, muito alta, né? Tem que lidar com problemas emocionais dos clientes e com seus próprios problemas emocionais. Então, tudo isso gera uma bomba. E o que nós tínhamos de afastamento era uma coisa fora do comum. Tanto que a filial dessa multinacional onde eu trabalhava, ela abriu, ela fechou por conta do número de pessoas afastadas. É terrível, cara. E isso está acabando com as empresas. Isso está gerando uma dor de cabeça gigantesca.
porque a maioria não sabe como lidar com isso, né? Pois é, Ah, um dos problemas, Fernando, inclusive, que foi detectado dessa nova exigência, foi justamente porque muitos gestores não sabiam nem por onde começar. Né? Essa não é, a gente fala de NR1, mas é uma norma, não é uma norma de agora. Né? Ela sim. foi, se eu não me engano, foi em 1974 a edição dela. Né? Então já se mapeava ali riscos biológicos, químicos e tudo mais. E os riscos psicossociais entraram agora em 2024, né? nessa gama, né? de exigências para serem mapeados e tudo mais. E como tu Uhum, falaste, eles trazem uma realidade que já acontecia, mas que trouxe uma problemática para os gestores que não estavam sabendo por onde começar. Né? Então, os gestores ali que já se informaram, que têm que conseguem, né, lidar já com isso, né, questão de formação acadêmica, formação administrativa, sua própria formação, eles conseguem se adaptar melhor a isso. Né? O problema são uhum. empresas, por exemplo, que têm crenças limitantes, empresas às vezes até familiares, né, que incidem sobre um método já passado por gerações e gerações e acabam não se atualizando, né, com as novas diretrizes, né, com os novos dispositivos legais. Então, o que acaba, geralmente, é quando você não tem uma estrutura, né, e não sabe, não tem um direcionamento. Né, daí a importância do método. Né? Então, a necessidade hoje é você ter um método, você procurar um bom consultor de NR1, né, que preconiza, inclusive, fazendo parênteses aqui, equipes multidisciplinares. Né? Há um pequeno embate aí com os psicólogos, né, e tudo mais, mas o cuidado que deve se ter é justamente na sua atuação, respeitando os limites, né, da profissão. Então, a NR1 ela preconiza aí equipes multidisciplinares. Tem lá o psicólogo, o engenheiro, o gestor, lá, o pessoal da enfermagem. Então, tem uma equipe que vai cuidar do ambiente, porque as condições tóxicas de trabalho é algo que afeta todo mundo. Não é problema só do RH ou problema só do psicólogo da empresa. Entendeu? É uma questão, é um desafio grande que deve unificar, né, todos os setores, né, e essa equipe multidisciplinar é justamente para isso. Você tem várias pessoas pensando em diversos pilares da empresa e que podem somar muito mais do que se deixar isso apenas na responsabilidade de um ou outro setor. Uma coisa interessante, nós dois, né, você tem uma presença forte dentro da comunidade católica, né? Dá para ver, eu vejo nas tuas páginas que você está sempre presente. Eu, por contrapartida, trabalho também, você já sabe, também com padres, com bispo. E uma das coisas que muitas pessoas não percebem é que muitos passam por problemas terríveis. O índice de suicídio no clero tem aumentado de uma forma estarrecedora. Estava até conversando com um padre há um tempo atrás, um amigo meu, o padre Jefferson, e ele, inclusive, estava fazendo um trabalho a respeito disso, justamente por problemas de saúde mental, né? E como você vê isso hoje, fora do teu meio corporativo, mas também nesse meio religioso? Porque você deve também sentir o ambiente, ver como o peso dos trabalhos, como isso reflete também, porque isso também está ligado ao trabalho dentro das comunidades, né? Porque não é só dentro de uma área profissional, mas às vezes dentro da própria comunidade religiosa, você vê situações muito parecidas com o que você tem na área profissional se desencadeando dentro dessa área. O fato de você ter uma relação, você ter uma comunhão com o sagrado, e aqui, né, para nós que acreditamos, Cristo, Jesus, para quem acredita em outra, né, teologia, o sagrado é aquilo que lhe ancora, aquilo que lhe impulsiona, aquilo que lhe dá um norte, né? Então, para mim, eu posso dizer a você seguramente, né, o cristão, o fato de ele ser cristão, de ele acreditar em Jesus Cristo, não torna ele imune, né? Torna apenas a resposta dele, né, um pouco mais diferenciada se ele realmente vive a fé que ele professa. No entanto, em nenhum momento isso o
retirará, né, da linha de fogo, né, das coisas que acontecem na vida. Né? Quando eu fui diagnosticado, eu fui depressão, ansiedade, eu tive síndrome de pânico. Então, cai por terra essa história de que falta Jesus no coração. Né? Como a gente vê muitas pessoas Verdade. bradando por aí. Não, isso é falta de Deus no coração. Na verdade, quem fala isso é uma falta de informação danada. Né? Falta de empatia. E aqui a questão da empatia que se fala, muitas pessoas confundem. Né? Empatia não é você se colocar no lugar do outro. Muito pelo contrário. É você compreender, né, que o outro dará respostas diferentes, em tempos diferentes, né, numa mecânica, numa dinâmica totalmente diferente, e tá tudo bem. Então, assim, o que eu vejo, né, que voltando lá à tua pergunta, que nós não somos imunes de jeito nenhum, que precisa se fazer um acompanhamento, nós somos suscetíveis a uma descarga emocional muito grande. Né, os líderes religiosos aqui, falando aqui dos padres, né, dos bispos, são pessoas que estão em constante contato aqui, né, em Manaus com o povo. Temos vários projetos sociais que atendem, né, várias pessoas de diversas vulnerabilidades, principalmente pessoas em situação de rua. Então você escuta, né, você conversa, você adentra, né, a vida das pessoas para tentar ajudá-las de alguma forma e você absorve um pouco daquilo para você. E fora isso, há as contingências da vida. Né? Você tem Pois a é. sua própria dinâmica, você tem os seus próprios desafios, e há um momento em que você tem que ter o limite. Né? Uma posição clara sobre determinado assunto ou alguma atividade que é um pouco que traz essa carga emocional grande, uma estrutura bem montada, mas sem limite, né, é um convite ao adoecimento. Então, você tem que reconhecer os seus próprios limites, o que é um dos grandes problemas quando você fala em saúde mental. Eu considero dois grandes problemas, né, em se falando de saúde mental e no tratamento que você procura, né, na ajuda que você procura. A primeira delas é você reconhecer os sinais. Né? Depois de muita terapia, eu percebi que meu corpo estava dando sinais há muito tempo. Eu que não havia reconhecido. E uma vez que se reconhece esses sinais, você às vezes se constrange em admitir aquela vulnerabilidade e procurar ajuda. Né? Eu já descobri isso num surto. Então, foi muito mais constrangedor depois. Né? E com muitas pessoas. Né? Eu não sou caso isolado, isso não é uma coisa só minha, muito pelo contrário. Muitas pessoas, é mais comum do que a gente imagina. Então, uma vez descobertos, né, identificados os sinais, você às vezes se constrange em pedir ajuda. Então, o que eu digo a vocês, meus queridos e minhas queridas que nos escutam agora, não é porque não há guerra que há paz. Então a terapia ela deveria ser, né, para quem procura realmente um discernimento, para quem quer realmente entender suas emoções e saber como lidar com elas. Né? Então a terapia, como se fala no jargão, não é frescura há muito tempo, muito pelo contrário. Ela é essencial. Eu posso dizer a você, sem sombra de dúvida, que meu psicólogo me devolveu a vida. Então, com toda a rede de apoio que eu tinha, com todo o apoio que nós temos, né? A presença do profissional de saúde mental, para mim, ela é essencial. E o maçom também não está livre disso. Não está livre disso. Né? Você tem até perguntinhas também para fazer a respeito, né? Ai, ai, ai. Na maçonaria, na verdade, a gente escuta muitos mitos. Né? A gente escuta muito, como é que eu posso falar? A gente escuta muitas coisas que foram sendo propagadas ao longo dos anos e você às vezes tem uma preguiça mental de procurar saber a respeito. Né? E muito do que surge, né, dos comentários nocivos, eu acho que negativos a respeito, surge disso. Por exemplo, uma coisa que eu gostaria muito de perguntar a você. Uma vez que você entra, né, na maçonaria, né, é uma fraternidade, não é isso que você me falou? Uma Isso, uma fraternidade. fraternidade. É possível você sair? Você pode sair, que uma das coisas que a gente escuta é isso, que você uma vez que entrou já era, você não pode sair Não, mais. não, o que acontece é o seguinte, quando você adentra na ordem maçônica, você faz um compromisso de fidelidade à ordem e fidelidade na proteção dos nossos usos e costumes. Tá? Como eu disse para você, nós não temos um Deus, nós não professamos uma fé dentro da ordem. Cada um faz isso de forma individual, conforme a sua
crença pessoal e espiritualidade. Tá? Nós vamos lá buscando o aperfeiçoamento do homem. É uma escola de moralidade. Então, se o homem ele não está mais satisfeito em permanecer na ordem, ele pede o documento dele chamado de kit placé, onde toda a pasta de documento dele é entregue para ele e ele se retira da ordem, tá? Tendo a oportunidade com essa documentação de retornar caso ele queira, ou de nunca mais retornar, tá? E aí ele é chamado de adormecido. Ele adormeceu da ordem, tá? E nunca mais ele volta. E acontece de pessoas nunca mais voltar e tocar sua vida em frente. E né? tá tudo bem, né? E tá tudo certo, tá? Mas por que que nós Eu acho falamos que que ninguém ele é não... obrigado a nada, não é isso? Mas por que que nós falamos que ele nunca deixa de ser maçom? Porque ele não vai perder aquele conhecimento que ele adquiriu, ele vai levar pro resto da vida. Você entendeu? É Então, quando eu digo que a gente nunca parte do zero, né? Sempre tem é, nosso pois é. background. Pois é, você pode não frequentar a Igreja Católica para o resto da sua vida, mas você vai deixar de ser católico dentro de você e acreditar em Cristo? Não, porque você conhece o Cristo. Então, eu conheço, eu nunca vou deixar, por mais que eu nunca leia a Bíblia, nunca mais leio, eu vá ler a Bíblia, tá? Mas eu não vou deixar de conhecer a Bíblia, porque eu já tive contato com ela. Não é verdade? Então, você sai da maçonaria, mas o teu conhecimento, aquilo que você adquiriu, você leva. E ao contrário de quem nunca entrou na maçonaria, se você quiser retornar amanhã, você simplesmente retorna. Faz a sua regularização novamente e retorna. Então, é um mito dizer que quem sai da maçonaria morre. Ah, vai morrer, a maçonaria vai matar. Ou não, nunca sai da maçonaria. Não, isso daí não acontece. Muitas e muitas pessoas já saíram da maçonaria. Eu tenho, inclusive, um amigo meu que hoje ele está vivendo uma vida plena dentro da própria comunidade, tá? E ele não tem mais relação nenhuma com a maçonaria. Ele se desligou da maçonaria, tá? Voltou a comungar novamente, né? Porque o maçom, ele não é excomungado, isso que as pessoas muitas vezes falam é errado, o maçom é excomungado. Não é. Tem um comentário aqui, morre, mas morre de saudade. Morre de saudade, de fato. Né? Ele não é excomungado. O maçom, ele é afastado da Eucaristia porque ele está em pecado grave segundo a visão da igreja. Assim como uma pessoa divorciada que se amaziou. Ela não pode comungar, ela está em pecado grave perante a igreja. Por quê? Porque ela rompeu o casamento e está vivendo um outro relacionamento. Ou uma pessoa que se separa, tá, sem o aval da igreja, sem ter passado por todo aquele processo interno no tribunal eclesiástico. Entendeu? Então, ela é afastada da Eucaristia, ela não é proibida de ir à igreja. Então, essa questão de excomunhão, lá na década de 80, o então cardeal Joseph Ratzinger, juntamente com João Paulo II, eles derrubaram e entenderam que não cabe excomunhão, mas afastamento por pecado grave. E isso foi corroborado em 2023 pelo Papa Francisco, tá? Quando questionado ali pelo bispo, se eu não me engano, da Indonésia, alguma coisa assim, que questionou se a maçonaria ela era ou não, e aí a Santa Sé deu retornou, tá? Informando que não, o maçom não é excomungado, ele é apenas afastado por pecado grave. Só isso, porque não há um consenso ainda. Tá? As leis canônicas não falam diretamente sobre a maçonaria, mas falam de instituições secretas. Tá? Mas como a maçonaria criou essa mística que maçonaria ela é uma instituição secreta, tá? Acabou que ela foi englobada nisso. E ela não é secreta porque nós temos espaços visíveis, temos redes sociais, nossos rituais são publicados, estão na internet, estão em bibliotecas, né? Então, todo o nosso conhecimento está aberto ao público, tá? Ele é aberto, mas as nossas reuniões são fechadas.
tá? Ah, entendi. E como é que foi assim para ti, Fernando? A transição de carreira com os valores assim que você hoje tem. Quando começou, né, toda essa tua virada na tua vida? Você falou Olha, que é ex-militar, né, sim, foi muito difícil, porque é, assim, a primeira transição de carreira foi sair da vida militar e o que eu vou fazer agora? Como eu vou seguir daqui por diante? Tá? Então, eu fiquei perdido durante um bom tempo. Um bom tempo. Fiquei vagando entre um lugar e outro e não sabia onde me recolocar. Tentei como auxiliar administrativo, não consegui. Tentei em todas as áreas e não consegui. Até a polícia, eu tinha prestado o concurso da polícia já na minha fase final e tempos depois, mas por conta de tatuagens acabou que eu não passei e eu também não quis recorrer, sabe? Mas foi difícil, eu fiquei muito chateado, perdido. E até eu me encontrar foi difícil. Como eu disse para você, ali eu busquei uma outra formação. Quando eu me casei, cheguei para minha esposa e falei assim: você acredita em mim? Eu vou mudar tudo. Ela falou assim: eu acredito em você. Cara, eu me profissionalizei em tudo o que você imagina. Dali eu busquei a minha carteira de motorista B. Eu fiz os cursos na área de segurança, vigilante, transporte de valores, escolta armada, porque estava dentro daquilo que eu conhecia, dentro da doutrina que eu já conhecia, uhum. tá? Aí fiz agente de segurança pessoal privada, grandes eventos, fui para fazer o CAT, que era do Marcos Duval, imobilizações táticas policiais, fiz curso de proteção à autoridade e testemunha, né? Sou formado em Krav Maga, então tenho técnicas israelenses junto, busquei credenciamento junto à Polícia Ou Federal. seja, jamais lhe deixar chateado, né, amigo? Então, peguei a minha formação de jiu-jitsu e aí eu comecei a construir uma carreira dentro disso, tá? Até a, a, entrei numa das melhores empresas de transporte de valores do mercado, tá? Onde atuei durante muitos anos, na prática, entrando em favela para fazer escolta de carga de cigarro, onde é adrenalina pura, né? Então, essa transição foi mais voltada porque eu já conhecia. E eu curti, porque eu estava conhecendo um mundo novo, entendeu? Então, ele atendia as minhas necessidades. Mas chega uma hora que isso deixa de atender às tuas necessidades. Quando você começa a se colocar em risco e colocar a tua família em risco, porque eu vi que era uma profissão, principalmente dentro do transporte de valores, que estava colocando a minha família em risco. Quando eu vi que eu estava sendo seguido na porta de casa, tinha uns caras prontos para me pegar, e eu, por sorte, eu estava armado e eu consegui evitar a situação, opa. E quando eu chego na empresa e aí a supervisão e a gerência vira para mim e fala: quem manda ter carrão? Aí o que acontece? Vem Aí ali. culpabiliza a vítima, né? Aí começa a vir os problemas emocionais. Comecei a ficar insatisfeito, comecei ter crises de ansiedade, comecei a entrar em depressão, comecei a ter taquicardia e ali começou a virar uma bola de neve emocional, tá? Que chegou a ponto de eu ir parar num psiquiatra, tá? Eu fui parar num psiquiatra. Tive que ser retirado do carro forte e fui trabalhar em armaria, dentro da própria armaria da empresa, porque a minha habilidade de armeiro dentro das Forças Armadas serviram muito, mais os cursos que eu já tinha também Uhum. serviram muito, mas quando eu tive que voltar para o carro forte, cara, a crise foi tanta, 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 que eu cheguei no estado de ameaçar o meu supervisor, ou tu me manda embora, ou, sabe?
Foi uma Compreendo. crise tão que aí eu consegui me desvencilhar. Então você vê como o estresse, como a insatisfação, ela leva a esses problemas emocionais, fazendo com que você às vezes tome atitudes que não faz parte de você. E o que me ajudou muito nisso foi a própria maçonaria, porque aquele pensamento de autocontrole foi o que manteve a minha sanidade, sabe? A pensar na minha família, pensar nas situações, parar, refletir, tudo isso ainda fez com que eu me mantivesse ali, travado, mas não me impediram de passar por tratamento psiquiátrico naquele momento por conta de tudo aquilo que eu estava vivendo. Foi difícil, foi difícil. É Mas o uma bomba pior relógio, né? Se você não foi trata, uma você bomba relógio vai total. acumulando. Sim, aí consegui migrar, aí sim consegui a formação de bombeiro, aí atuei como bombeiro, mas tive uma crise forte, tá? E principalmente porque no final eu peguei o início da pandemia. E eu fui uma das primeiras pessoas da minha cidade a pegar a pandemia, a pegar o Covid, né? Uhum. Porque como eu ainda lutava, fiz uma luta com os chineses que tinham vindo, acabado de vir da China, e eles estavam com Covid. E aí eu fui um dos primeiros a pegar o Covid, passei por esse processo. Não foi aquele processo de me derrubar, mas a chegar no médico, o médico falar que você não tinha nada, e era Covid, né? Tempos depois perdi meu pai, perdi o emprego, perdi tudo. E aí, patrimônio não segurou, nada segurou. Tudo começou aí, ó, ladeira abaixo, os custos aumentando, tudo começou. Aí, meu irmão, foi o período mais negro da minha família. E um período negro da minha vida. Negro, cara. Onde eu cheguei quase à beira do suicídio, cara. Porque eu pensei várias vezes em tirar minha vida. Várias vezes em tirar minha vida. Às vezes eu nem falo muito com a minha mulher a respeito do que aconteceu, mas por uma soma de situações eu quase tirei a minha vida. Tá? Como saída, meu cunhado conseguiu um trabalho para mim, eu fui trabalhar em limpeza urbana, eu sempre falo isso. Eu fui lá, raspei vala, era fezes, sabe, não é demérito nenhum, sabe, com toda a formação que eu tinha, e formação acadêmica também, né, porque eu tenho formação acadêmica, nada me impediu de chegar lá, e foi difícil, foi difícil. Mas eu consegui. E aí, naquele momento, foi que eu tive o despertar. Eu precisei dessa ruptura, chegar ao fundo, para que o grande restart acontecesse na minha vida. Você entendeu? E a partir daí, eu vivi esse luto que eu não tinha vivido, tá? Principalmente de ter perdido a minha bebê, né? Que a minha esposa, nós não tocamos muito nesse assunto, mas nós tempos atrás, antes nós tínhamos perdido a nossa bebê e isso já tinha me causado sérios problemas emocionais. E aí, cara, depois disso foi o restart. Aí eu falei, chega, a partir de agora eu não quero mais viver isso. Eu não sou cauda, eu sou cabeça. Eu mereço muito mais do que isso. O que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde eu estou levando a minha vida? Não é isso. E aí, cara, foi aquela desconstrução. Eu me desconstruí por inteiro, por inteiro. Reconheci a essência divina do Criador que existe em mim e a partir daí eu comecei a galgar novos degraus na minha vida. Novos, comecei a subir, comecei a recuperar tudo aquilo que eu havia perdido, inclusive a minha sanidade. Tá? É justamente na adversidade, né, Fernando, que a gente descobre, né? A gente descobre o quanto é forte, até que a única alternativa é ser forte, né? Tem
né? O que a gente mais tem são pensamentos, né? A respeito, né? Os grandes filósofos e tudo mais. Tem um que eu gosto muito, que ele diz assim que no porto, né, o barco está seguro, é o local mais seguro para o barco estar. No entanto, os barcos não foram feitos para isso, né? Então é isso, foi como eu comecei falando para você. Não são as coisas que nos acontecem, mas a percepção que nós temos a respeito dessas coisas, né? Cada um tem os seus próprios desafios, né? Os seus próprios, como tu mencionaste, seus períodos difíceis, né? Na sua vida. A questão é como eu reajo a tudo isso. Como eu honro, né? No caso, você falou de luto, algo que nós, né? É uma dor compartilhada entre nós dois. Como eu reajo a esse tipo de coisa? Então, você tem dois caminhos, né? No caso é 8 ou 80. Ou você baixa a cabeça, chora e garante que a sua vida será uma sucessão de fracassos, ou você ergue a cabeça com cuidado, Pois com é. carinho com si mesmo. É preciso ter uma sensibilidade, um carinho todo grande para com você mesmo, né? Às vezes você não tem esse carinho e se exige demais. Então, a outra alternativa, como eu falei, é levantar, ir caminhando devagar, ir se compreendendo, para que você consiga realmente andar para frente e elaborar, bem elaborar esse luto, né? No meu caso, foi um luto mal elaborado, né? Que desencadeou tudo. Então, é necessário realmente você se respeitar. Tu já parou para pensar, Fernando, e isso serve para todas as pessoas que nos escutam agora? Quando um atleta, né, por exemplo, de alto rendimento, um jogador de futebol aí, ele se machuca, né, bate a perna, ele imediatamente é orientado, é encorajado a parar e a fazer o mais rápido possível o tratamento mais adequado para que ele volte, né, a performar, né, com excelência. Então, por que que quando é conosco, né, quando o problema, trazendo aqui para a saúde mental, é conosco, nós ignoramos, na maior parte das vezes, e em tantas situações aumentamos mais ainda o ritmo, mesmo quando o mundo está desabando ao nosso redor. Então, você ignorar, você fingir que aquilo não acontece, longe de fazer o problema sumir, aquilo é uma autoflagelação. Você está se autoflagelando. Então, Sim. é muito bem isso que tu falaste, a necessidade, né? Chega uma hora que já deu, né? Já deu, né? Já a minha cota acabou. E alguns conseguem desenvolver, né, esta mesma autoconsciência, outras pessoas não. Outras pessoas realmente precisam ser amparadas, né? Outras pessoas precisam realmente, além desse start, né, como você fez, que é necessário você querer, né? O psicólogo sozinho ele não faz nada, você tem que querer, realmente você tem que ser disciplinado, mas muitas pessoas precisam de um cuidado maior e muitas vezes esse cuidado ele tem que partir, né, de Sim. você primeiro. Se não parte esse É, cuidado de você mesmo, fica difícil, né? e a maçonaria ela me ensinou que a dor nunca pode ser vista como uma punição. E muita gente Exato. enxerga a dor como uma punição. Ela é vista como uma mestra, porque só a lapidação onde há aflição. E nenhum homem ele se transforma sem atravessar algum tipo de ruptura interna, tá? E você sabe bem disso porque você também sofreu várias rupturas internas, né? Uhum. O silêncio, o tempo, a reflexão e a responsabilidade fazem parte Medo, desse processo, né? E não medo, né? existe amadurecimento sem atravessar esse caminho. Exatamente. Inclusive, quando a gente precisa, né, atravessar esses caminhos, esses desafios, requer uma dose de coragem muito grande e as pessoas às vezes não compreendem que coragem não é ausência de medo, né? Coragem é você persistir apesar do medo, é Apesar do você ter medo. controle sobre medo, né? Você não, né? Eu costumo dizer, não, tá com medo, óbvio, sinal de que você é um ser humano. Então tá com medo, vai com medo mesmo. Então, Você às falou, vezes, né, o medo vai com medo mesmo que o negócio vai acontecer. Então, você falou uma coisa muito vai com bacana medo agora, mesmo.
fala muito disso, né? Porque a transição de carreira não é sobre fugir da dor, não é sobre ter medo, é sobre dar sentido a ela, não é não? É você Exato. dar Você já sentido a está num essa dor. local que você não vê sentido. Então, É, você vai permanecer no local que lhe agride de alguma forma. não. Então, você precisa ser inteligente, você precisa se compreender, você precisa traçar um plano, como eu falei. Você tem que saber onde você quer chegar. Se você não sabe, qualquer lugar que você parar vai ter que servir. Então é necessário você parar, refletir, você estudar, você ver o cenário, né? Você ver realmente o que está acontecendo ao teu redor, quais são as possibilidades. Nunca é tarde para você recomeçar, né? É Você porque tem que ter um o medo, método, como como eu você disse, o falei, medo ele é um método. legítimo, né? Oi? O medo ele é legítimo, né? Responsabilidade é virtude também. Então, muitas vezes eu tenho medo de sair de tal emprego por conta da responsabilidade que eu tenho. E como eu disse, é uma virtude, mas eu também acredito que existe uma diferença clara entre prudência e paralisia, não é? Então, por exemplo, eu tenho medo, mas eu sou um cara prudente. Então, eu vou planejar essa mudança, essa transição. Exato. Agora, se eu não tenho como reagir, eu me mantenho paralisado, na verdade, essa paralisia eu estou usando o medo como justificativa para permanecer onde essa dor vai continuar me afligindo, né? Então, o medo ele paralisa e aí vai fazer com que eu continue naquele lugar. A inércia. Uma vez eu ouvi de um amigo ele falando assim, e foi na minha mentoria, na verdade a mentoria que eu dei. Aí ele falou assim: Ah, eu não vou mudar. Por que eu vou mudar? Eu estou acostumado com a dor, né? Eu já sei de onde vai vir a pancada. Para que eu vou mudar? Se eu mudar, pode acontecer uma coisa diferente. E aqui não, eu já estou acomodado. E tem pessoas que se acomodam na dor, cara. Que se acomodam naquela situação. Ficam numa zona de conforto que só vai gerar traumas, problemas e vai deixá-las mais afundadas neles. E elas vão se tornar pessoas que vão reclamar da vida, criticar a vida e não vão fazer nada para sair. Foi quando na mentoria eu consegui, graças a Deus, mudar a percepção de mundo dele. E hoje eu ouvi um relato dele maravilhoso. Cara, aconteceu uma situação comigo, eu agi de tal forma, parei, pensei, respirei e consegui encontrar a solução para o meu problema. Eu falei, tá vendo? Quando você parou, analisou, você não agiu por impulso, o que aconteceu? Você encontrou um caminho de possibilidades. Ou caminhos, né, de possibilidades. O Isso é ser muito humano, bacana você ter Fernando, feedback. ele tem uma tendência muito grande a se acomodar, né? Então, o cérebro, geralmente, ele trabalha sobre três pilares, né? Economizar energia, né? Lhe manter protegido e aumentar, né, as atividades que você vai desempenhar, aumentar o seu prazer naquilo que você está fazendo. São as três principais coisas. Então, logo, né, nós preferimos, né, infernos conhecidos a paraísos desconhecidos. Então, assim, o medo, ele não pode ser um fator paralisante, ele tem que ser um fator de alerta, de Pois é. alerta para você olhar, não pode ser paralisante. Então, eu acho muito, muito impressionante quando a gente vê histórias de pessoas que passaram por diversas situações e venceram, inclusive, a barreira da idade, né? Que muitas vezes é uma barreira, a idade. Vencer a barreira da idade, ali a pessoa fez uma transição de carreira ali com 80 e poucos anos, tem dados, inclusive, para isso. Eu cheguei a separar aqui para você, olha, para você ter uma ideia, 68% das pessoas entre 43 e 82 anos buscam ou estão em transição de carreira. Né? A gente vê, às vezes sai no noticiário, né? Homens ou mulheres ali que acima dos 80 anos estão fazendo uma nova faculdade ou estão finalmente estudando, né? Estão dando passos. Isso é muito bonito de se ver, porque realmente não há limitação, né, para o ser humano quando você tem ali o mínimo de controle.
né? Quando você tem um mínimo ali de projeção do que você quer para sua vida, né? Então, como eu É, falei, isso depende muito do seu background, né? De tudo que você já passou na vida, constrói, né? Para percepção que você tem de futuro, o planejamento que você tem de futuro, mas principalmente de você utilizar todas essas adversidades e o medo, né? Que vem com isso como um agente de um item de alerta e não paralisante para você seguir, né? E aqui no caso que a gente está falando é uma transição de carreira que não é fácil para ninguém. gente, eu tive a oportunidade de conhecer o Miguel num dos maiores eventos de palestrantes do Brasil, chamado Palcos Milionários da Tati de Angela, né? E aqui eu queria mandar meu beijo para todos da mentoria Império que estão aqui hoje, Todos nos os imperadores e acompanhando, todos os imperatrizes. imperadores e imperatrizes, o pessoal que participou com a gente do Palcos Milionários, e foi muito importante, foi uma guinada, foi uma mudança de 360 graus, eu acredito que não só na sua vida, mas como na minha também, onde nós tivemos uma percepção completamente diferente a respeito da nossa atividade profissional. E, Miguel, em que momento você percebeu que essa sua nova carreira não era só para você, mas servia para outras pessoas? No momento que eu vi o impacto real daquilo que eu estava fazendo, o impacto real positivo na vida das pessoas. Como eu te falei, tudo isso começou com uma tragédia familiar, onde eu fui diagnosticado, não podia mais voltar para o que eu fazia e comecei, né, a escrever. Comecei a escrever inicialmente ali palavras soltas, pensamentos, sentimentos, né, em relação ao meu filho. E depois de 2 anos, né, começou a surgir a ideia do livro. E aqui eu faço uma menção à mentoria do Arnaldo Neto, que foi uma pessoa que uma mentoria que me proporcionou um discernimento muito grande, né? E eu realmente escrevi o livro, né? O livro, no seu lançamento, ele foi best-seller e eu não esperava realmente, né, que isso acontecesse. E daí começaram a surgir outras oportunidades, dentre elas palestras, né? Eu participei do maior evento da região norte, o maior evento literário aqui, que foi a Feira do Livro do Sesc. E lá eu vi que realmente havia um impacto, né, nas palavras, na maneira em que eu vinha conduzindo todo esse processo. Né? Às vezes as pessoas pensam, mas como é que você superou? Eu digo, não superei, a gente não supera o insuperável. O que nós fazemos é não permitir mais que aquela dor, né, conduza, né, tenha a narrativa da sua vida. Você parte daí. Então, a partir desse evento, surgiram as palestras, né, surgiram as mentorias, o workshop, e fomos bater lá na imersão Palcos Milionários, né? Então, lá é realmente insights poderosos, né? Trabalhar com quem entende, com quem tem método validado, faz com que a gente realmente amplie seus horizontes e lance um novo olhar sobre aquilo. Né? Então, realmente, a partir do momento em que eu vi o impacto positivo na vida das pessoas, eu vi e digo, bom, é aqui mesmo. É aqui que eu tenho que me ancorar e é aqui que eu vou permanecer. Né? Então, eu fiz a transição de carreira, realmente, e está dando muito bom. Né? Já estamos colhendo frutos e a perspectiva é que realmente melhore cada vez mais. A ambiência, como nos foi ensinado, né? A ambiência é um fator primordial para essa mudança. Você não muda enquanto a ambiência não muda. Temos uma pergunta aqui. Sou técnico em prótese dentária e estou pensando em cursar economia na UEL e ir para o ramo empresarial. Ótimo, meu amigo. Eu acredito Tenta que boa. você não pense, vá, planeje, trace aí o seu objetivo e faça acontecer. Você é o único capaz de mudar a sua realidade. Então, se esse é o caminho que você escolheu, não pense, vá e faça. Faça acontecer. Faça o milagre brotar. Olha, tem gente que está assistindo a gente da França.
Então, um abraço Uau! aí para o pessoal que está na França assistindo a gente. Aí, Alves Yuri, eu estou lendo aqui, se eu estou lendo direito. Isso, aqui da França. Um E um abraço a abraço todos para os todo mundo que irmãos. está conosco aí desde o comecinho. Né? É muito gratificante a gente ver as pessoas que acompanham, né? Que têm a curiosidade. Inclusive, quando nós fomos anunciar a live, né? Dizendo, bom, o Fernando é maçom, né? Trabalhou com segurança privada, né? A parte tática aí, treinamento de agentes, bombeiro e tudo mais. Eu sou engenheiro de produção, né? Eu vivi sempre na indústria e sou agora escritor e palestrante na parte de saúde mental. Aí o pessoal perguntava assim, mas o que que tem a ver, né? Uma coisa com a outra, né? A gente vai conversar sobre transição de carreira e tal. Eu digo, bom, se você quer saber o que tem a ver uma coisa com a outra, participa da live e vai ver essa afinidade lá ao vivo e consegue, nessa conversa mais descontraída, a gente conseguir falar das nossas experiências, das nossas expectativas, o que realmente, o gatilho para que tudo isso acontecesse e a gente conversar realmente mais a respeito daquilo que é a nossa afinidade a respeito do tema, que é a transição de carreira, do que aquilo que nos separa. Né? Então, acho que isso a beleza, né, de nós não pensarmos igual, né? Nós Com certeza. termos, né, pensamentos, embora diferentes, eles não precisam ser divergentes, eles não, né, eles podem ser complementares. E isso é muito fascinante no ser humano, quando a gente consegue alcançar isso, de conseguir compreender, de conseguir trazer isso para o que não sei, o que de repente você acha que não vai somar tanto, você deixa de lado. O que soma, você trabalha nisso e com certeza a gente sai muito melhor de uma conversa como essa, né, do que quando começou. Então, você já novamente o meu agradecimento pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando contigo. E dia 14 e 15 nós vamos nos encontrar lá em Cotia, né? Lá em Cotia. Lá em Cotia, estamos lá. E eu vou passar um tempo ainda em São Paulo, né? Passar um tempo por lá, como bem conversamos, por questões de agenda, né? Questões estratégicas. Passaremos aí um bom período em São Paulo, desbravando aí a Terra da Garoa. É isso aí. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua mentoria, apresentasse o seu trabalho e convidasse as pessoas a estar conhecendo um pouquinho mais toda essa tua ideia de mudança de realidade, de história, de propósito, através do teu trabalho. Bem, através de todo esse processo, né, que eu estou passando, porque a ressignificação do luto, ela foi o que disparou, né? Tudo que vem acontecendo, o luto ele não tem validade, né? Então, dentro desse meu processo, onde eu fiz a transição de carreira, eu desenvolvi um método, que é o método Cuidar, que nada mais é do que você potencializar, né? Você entender aquilo que lhe acomete hoje, a sua real situação, e traçar ali a quatro mãos um plano, né, para que você chegue no local almejado. Então, o método Cuidar, o próprio acrônimo dele já é bem sugestivo, né? Cuidar. Então, é uma mentoria que eu aplico. Inclusive, na minha bio, né, há um link do formulário para você preencher, né, uma pesquisa que visa realmente ir adequando cada vez mais os conteúdos de forma positiva, né, de forma que possa agregar sempre cada vez mais valor às pessoas que participam. Então, lá na minha bio tem esse formulário, você é convidado ao final dessa live a preencher e vamos conversando. Vamos conversando, nós temos muitas coisas boas, né, a compartilhar com as pessoas que quiserem adentrar a essa jornada junto comigo, Fernando. Eu só tenho a agradecer pela tua participação hoje aqui no canal Mentalidade Maçônica, né? Queria que você desse suas considerações finais e aí, para que a gente possa estar encerrando esse bate-papo gostoso que agregou muito, não só a minha vida, mas garanto que a vida de muitos que nos acompanham aqui. Eu tenho duas coisinhas, né? Uma, como tudo começou, que é a questão do luto, que são palavras de Santo Agostinho, que ele diz que enquanto houver memória, haverá presença. Então, guarde sempre no seu coração as lembranças de quem foi antes, né? Elas precisam ser aquele combustível,
para que você cada vez mais viva intensamente, causando impacto positivo na vida das pessoas. E a outra é do William Shakespeare, que eu separei aqui para falar para vocês, que ele diz o seguinte: nada tem poder sobre mim além daquilo que eu mesmo permito. Então, é preciso essa mudança interna, é preciso você realmente buscar essa alteração e estabelecer limites para que você consiga ir adiante naquilo que você compreende ser o seu momento atual. Ok? Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos que nos acompanham até agora. Vai lá na bio, que tem lá o formulário para você preencher, e até a próxima, Fernando. Vai ser uma satisfação enorme. Eu que agradeço a todos do canal Mentalidade Maçônica, meu muito obrigado por nos acompanhar. Hoje batemos aí um pico de 90, 98, né? Estamos finalizando aqui, mas o vídeo estará disponível aqui, tanto na minha página, tá? Vai ter um collab para a página do Miguel. Vai estar disponível, tá? No YouTube, no TikTok. Então, quem não assistiu, vai poder acompanhar na íntegra nesses canais. Meu grande abraço a todos, fiquem com Deus e um excelente final de semana a todos. Forte abraço, Forte abraço. até a próxima. Até a próxima.